Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, vamos começar sempre pela coisa mais nova, né? Sim. Porque como você adivinhou não, como você já tinha adiantado para a gente, tem mais um avião, né, que foi colocado nessa operação, que foi batizada pelo governo de Operação Voltando em Paz. É um avião da Presidência da República que passa a ser utilizado nessa operação, né, que atua na repatriação de brasileiros que estão na região do conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas. De acordo com o Palácio do Planalto, é uma aeronave VC-2 da Embraer que tem a capacidade para 40 passageiros e que foi cedida em caráter emergencial. Esse avião será usado para repatriar os brasileiros que estão na faixa de Gaza, são cerca de 22, e vai inicialmente, deve decolar a qualquer momento aqui de Brasília para Roma, capital da Itália, e fica lá aguardando o fim das negociações com o governo do Egito. O governo brasileiro segue com as tratativas para a retirada desses 22 brasileiros que estão na região da faixa de Gaza e, de acordo com o Palácio do Itamaraty, a maioria é mulheres e crianças que seguem naquela escola, né, escola local, que a gente inclusive tem algumas imagens que já foram passadas aqui na programação, e nesse local, segundo o Itamaraty, são fornecidos alimentos, colchões, roupas de cama e outros itens. E exatamente por causa da presença de cidadãos brasileiros que, segundo Itamaraty, a Embaixada Brasileira em Tel Aviv solicitou formalmente que o governo de Israel não bombardeie essa escola e, inclusive, já contratou veículos para o transporte até a fronteira com o Egito, tão logo seja liberada a passagem por Rafah. Esse trecho foi fechado devido principalmente ao aumento da tensão na região. E aí, quando essas pessoas conseguirem sair da faixa de Gaza, a expectativa é que eles sigam até a cidade do Cairo, que é a capital do Egito, e voltem para o Brasil em voos comerciais. Esse avião presidencial se junta a outros aviões que estão sendo utilizados nessa operação. E aí a gente teve o avião KC-390 da Força Aérea Brasileira, que tem 69 passageiros, que deixou Tel Aviv por volta ali do meio-dia, mais precisamente, segundo o governo, 11h55, trazendo esses brasileiros que estavam na região do conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas. A viagem já começou, tem paradas programadas em Lisboa, capital de Portugal, no arquipélago de Cabo Verde, também em Recife, antes de chegar no aeroporto de Guarulhos, aí em São Paulo. Além desses tanto o avião presidencial quanto esse KC-390, pelo menos mais 2 voos devem ser realizados até o próximo domingo, trazendo mais brasileiros que querem deixar a região. A quarta aeronave, KC-30, da Força Aérea Brasileira, tem capacidade para 210 passageiros, deve deixar Israel nesta sexta-feira e deve pousar na base aérea do Rio de Janeiro no sábado. E o quinto voo, também uma aeronave KC-30, deve chegar no Galeão na noite do dia 15 de outubro. Segundo Itamaraty, só para a gente encerrar, são cerca de 14 mil brasileiros que moram em Israel e outros 6 mil na Palestina. Então, a novidade agora é justamente essa chegada desse avião presidencial de menor porte em comparação aos que já estão trabalhando nessa operação, sai a qualquer momento aqui da base aérea, vai em direção a Roma e fica lá esperando as negociações com o governo do Egito se encerrarem para ir fazer mais uma vez o resgate de brasileiros na região. É isso. Ô Márcio, 2 coisas então. Para a gente não perder a conta, o governo do Brasil agiu de forma absolutamente rápida, para começar a resgatar os brasileiros que estão em Israel. Alguns estavam porque já voltaram para o Brasil. Então são 2 voos que já chegaram, um terceiro voo está a caminho, que foi esse que saiu justamente ali por volta do meio-dia hoje. Serão mais 2 voos para a retirada dos brasileiros em Israel e esse 6º voo, que deve decolar daqui a pouquinho, esse especificamente para os brasileiros que estão na faixa de Gaza, Exatamente, porque como a gente falou, inclusive, Fábio, a região da faixa de Gaza tem um número, entre aspas, vamos chamar assim, não tem outro termo para usar, é um número pequeno de brasileiros que estão nessa região. Então, não necessita um avião de grande porte que cabe 200 pessoas. Nesse momento, o avião que vai ser utilizado é justamente o avião presidencial, que é bem menor em comparação aos outros, cabe apenas 40 pessoas. Então, ele vai direto para Roma, fica lá esperando, porque essas negociações estão avançadas, mas ainda não foram concluídas, e assim que essas negociações com o governo do Egito se encerrarem, aí esse avião sai de Roma e vai direto à região da faixa de Gaza para trazer esses brasileiros que estão por ali. Quem nos acompanha pela live pode observar agora, inclusive, a preparação do avião. É esse avião que está agora na nossa live.
sendo preparado nesse instante, como o Márcio disse, em alguns minutos, no máximo nas próximas horas, deve deixar o Brasil rumo a Roma, esperar pelo término das negociações e depois se dirigir até o Cairo, onde vai retirar os brasileiros. Os brasileiros, se essa negociação avançar, devem sair da faixa de Gaza de ônibus por essa fronteira com o Egito, seguir, então, já em território egípcio, também de ônibus até o Cairo, onde vão embarcar neste avião. E uma última questão, Márcio, quando foi divulgada a informação de que o avião realmente partiria em instantes e aguardaria em Roma pelo fim dessa negociação, mais nada foi dito em relação à negociação em si, né? Porque eu imagino que não iam liberar um avião para deixar lá em Roma esperando 2, 3, 4 dias, uma semana, né? Eu imagino que essa negociação, como você disse, tenha dado um passo à frente, né? Exatamente. Essa, inclusive, é digamos assim, a expectativa, porque a gente estava sabendo que essas negociações estavam ocorrendo, mas elas são tratadas com sigilo, né? A gente não tem muito acesso a elas, mas a gente sabe a quantas elas estão indo. Então, essas negociações avançaram a ponto do governo brasileiro se preparar para ir fazer esse resgate. Então, em comparação ao que a gente tinha antes, né, é uma situação muito melhor do que é uma situação melhor agora do que a gente tinha ontem, por exemplo. Então, agora a gente tem que saber se essas negociações vão se encerrar até quanto tempo, né? Quando o avião chegar em Roma, quanto tempo vai ficar em Roma para depois fazer esse resgate dos brasileiros da faixa de Gaza. A gente tem aqui, só para finalizar, que é uma nova nota, né, da Força Aérea Brasileira que acabou de chegar, falando que o avião que decola na tarde desta quinta-feira com destino a Roma vai aguardar a autorização para ir para o Egito resgatar os brasileiros que estão na faixa de Gaza, que realmente, mais uma vez, né, é uma aeronave VC-2 da Embraer 190 da Presidência da República. O acionamento foi feito de caráter de urgência nesta tarde e a decolagem será agora, a qualquer momento, na base aérea de Brasília. Então, é a Força Aérea reforçando todos esses pontos que a gente trouxe aqui para os nossos ouvintes. Muito bem, Márcio. Obrigado pelas informações. Bom trabalho. Vamos começar sempre pela coisa mais nova, né? Sim. Porque como você como você já tinha adiantado para a gente, tem mais um avião, né, que foi colocado nessa operação, que foi batizada pelo governo de Operação Voltando em Paz. É um avião da Presidência da República que passa a ser utilizado nessa operação, né, que atua na repatriação de brasileiros que estão na região do conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas. De acordo com o Palácio do Planalto, é uma aeronave VC-2 da Embraer que tem a capacidade para 40 passageiros e que foi cedida em caráter emergencial. Esse avião será usado para repatriar os brasileiros que estão na faixa de Gaza. São cerca de 22 e vai inicialmente, deve decolar a qualquer momento aqui de Brasília para Roma, capital da Itália, e fica lá aguardando o fim das negociações com o governo do Egito. O governo brasileiro segue com as tratativas para a retirada desses 22 brasileiros que estão na região da faixa de Gaza e, de acordo com o Palácio do Itamaraty, a maioria é mulheres e crianças que seguem naquela escola, né, escola local, que a gente inclusive tem algumas imagens que já foram passadas aqui na programação, e nesse local, segundo o Itamaraty, são fornecidos alimentos, colchões, roupas de cama e outros itens. E exatamente por causa da presença de cidadãos brasileiros que, segundo o Itamaraty, a Embaixada Brasileira em Tel Aviv solicitou formalmente que o governo de Israel não bombardeie essa escola e, inclusive, já contratou veículos para o transporte até a fronteira com o Egito, tão logo seja liberada a passagem por Rafah. Esse trecho foi fechado devido principalmente ao aumento da tensão na região. E aí, quando essas pessoas conseguirem sair da faixa de Gaza, a expectativa é que eles sigam até a cidade do Cairo, que é a capital do Egito, e voltem para o Brasil em voos comerciais. Esse avião presidencial se junta a outros aviões que estão sendo utilizados nessa operação. E aí a gente teve o avião KC-390 da Força Aérea Brasileira, que tem 69 passageiros, que deixou Tel Aviv por volta ali do meio-dia, mais precisamente, segundo o governo, 11h55, trazendo esses brasileiros que estavam na região do conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas. A viagem já começou, né, tem paradas programadas em Lisboa, capital de Portugal, no arquipélago de Cabo Verde, também em Recife, antes de chegar no aeroporto de Guarulhos, aí em São Paulo. Além desses tanto o avião presidencial quanto esse KC-390, pelo menos mais 2 voos devem ser realizados até o próximo domingo,
trazendo mais brasileiros que querem deixar a região. A quarta aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira tem capacidade para 210 passageiros, deve deixar Israel nesta sexta-feira e deve pousar na base aérea do Rio de Janeiro no sábado. E o quinto voo, também uma aeronave KC-30, deve chegar no Galeão na noite do dia 15 de outubro. Segundo Itamaraty, só para a gente encerrar, são cerca de 14 mil brasileiros que moram em Israel e outros 6 mil na Palestina. Então, a novidade agora é justamente essa chegada, né, desse avião presidencial de menor porte em comparação aos que já estão trabalhando nessa operação. Sai a qualquer momento aqui da base aérea, vai em direção a Roma e fica lá esperando as negociações com o governo do Egito se encerrarem para ir fazer mais uma vez o resgate de brasileiros na região. É isso. Ô Márcio, duas coisas então. Para a gente não perder a conta, o governo do Brasil agiu de forma absolutamente rápida, né, para começar a resgatar os brasileiros que estão em Israel. Alguns estavam porque já voltaram para o Brasil. Então são 2 voos que já chegaram, um terceiro voo está a caminho, que foi esse que saiu justamente ali por volta do meio-dia hoje. Serão mais 2 voos para a retirada dos brasileiros em Israel e esse sexto voo, né, que deve decolar daqui a pouquinho, esse especificamente para os brasileiros que estão na faixa de Gaza, né? Exatamente, porque como a gente falou, inclusive, Fábio, a região da faixa de Gaza tem um número, entre aspas, vamos chamar assim, não tem outro termo para usar, é um número pequeno de brasileiros que estão nessa região. Então, não necessita um avião de grande porte que cabe 200 pessoas. Nesse momento, o avião que vai ser utilizado é justamente o avião presidencial, que é bem menor em comparação aos outros, cabe apenas 40 pessoas. Então, ele vai direto para Roma, fica lá esperando, porque essas negociações estão avançadas, né, mas ainda não foram concluídas, e assim que essas negociações com o governo do Egito se encerrarem, aí esse avião sai de Roma e vai direto à região da faixa de Gaza para trazer esses brasileiros que estão por ali. Quem nos acompanha pela live pode observar agora, inclusive, a preparação do avião. É esse avião que está agora na nossa live, sendo preparado nesse instante, como o Márcio disse, em alguns minutos, no máximo nas próximas horas, deve deixar o Brasil rumo a Roma, esperar pelo término das negociações e depois se dirigir até o Cairo, onde vai retirar os brasileiros. Os brasileiros, se essa negociação avançar, devem sair da faixa de Gaza de ônibus por essa fronteira com o Egito, seguir, então, já em território egípcio, também de ônibus até o Cairo, onde vão embarcar neste avião. E uma última questão, Márcio, quando foi divulgada a informação de que o avião realmente partiria em instantes e aguardaria em Roma pelo fim dessa negociação, mais nada foi dito em relação à negociação em si, né? Porque eu imagino que não iam liberar um avião para deixar lá em Roma esperando 2, 3, 4 dias, uma semana, né? Eu imagino que essa negociação, como você disse, tenha dado um passo à frente, né? Exatamente. Essa, inclusive, é digamos assim, a expectativa, porque a gente estava sabendo que essas negociações estavam ocorrendo, mas elas são tratadas com sigilo, né? A gente não tem muito acesso a elas, mas a gente sabe a quantas elas estão indo. Então, essas negociações avançaram a ponto do governo brasileiro se preparar para ir fazer esse resgate. Então, em comparação ao que a gente tinha antes, né, é uma situação muito melhor do que é uma situação melhor agora do que a gente tinha ontem, por exemplo. Então, agora a gente tem que saber se essas negociações vão se encerrar até quanto tempo, né? Quando o avião chegar em Roma, quanto tempo vai ficar em Roma para depois fazer esse resgate dos brasileiros da faixa de Gaza. A gente tem aqui, só para finalizar, que é uma nova nota, né, da Força Aérea Brasileira que acabou de chegar, falando que o avião que decola na tarde desta quinta-feira com destino a Roma vai aguardar a autorização para ir para o Egito resgatar os brasileiros que estão na faixa de Gaza, que realmente, mais uma vez, né, é uma aeronave VC-2 da Embraer 190 da Presidência da República. O acionamento foi feito de caráter de urgência nesta tarde e a decolagem será agora, a qualquer momento, na base aérea de Brasília. Então, é a Força Aérea reforçando todos esses pontos que a gente trouxe aqui para os nossos ouvintes. Muito bem, Márcio. Obrigado pelas informações. Bom trabalho. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.